Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo onde abordamos as conexões entre a fé e a ciência. E o assunto é a geologia na Bíblia e vamos falar sobre terremotos. No último vídeo ficou uma pergunta: como associar os terremotos com a volta de Cristo, visto que eles sempre aconteceram e ainda estão dentro de uma normalidade? Então temos aí a imagem do último vídeo e vamos tentar responder essa pergunta no vídeo de hoje. Então vamos lá. Um terremoto fora da curva. É isso que nós precisamos para poder associar a vinda de Cristo a um terremoto. Mas como assim? O Apocalipse nos dá uma pista do que poderia ser um ponto fora da curva, um fato novo. Se bem que não é tão novo assim, pois é algo que já aconteceu na história geológica do planeta, mas na época não havia humanos para testemunhar. E quem fala isso também é a própria Bíblia. Lá em Apocalipse 16, versículo 18, afirma: E houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Interessante que esse versículo dá margem para que a gente pense que houve terremotos fortíssimos antes que houvessem homens sobre a terra. Então, olha que interessante. De acordo com a geologia, já houve poderosos terremotos que modelaram a superfície do planeta antes do advento da humanidade. Então, isso é um fato geológico. E esses terremotos, biblicamente, voltarão a acontecer. E quando voltarem, literalmente, as cidades das nações com milhões de habitantes vão cair, como afirma lá Apocalipse. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Aqui, acredito que seja literal de verdade. As cidades com seus prédios, casas, ruas, viadutos, como está aí como na imagem aí que ocorreu lá em Kobe, no Japão. Ou seja, esse terremoto que está para acontecer vai acabar com tudo. E o mais extraordinário é que em muitas dessas cidades, justamente por estarem em zonas sísmicas ativas, o ser humano criou inovações tecnológicas para que as construções suportem os tremores e não caiam. A gente vê muito isso em países desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, países que têm maior incidência de terremotos em algumas áreas, e os prédios foram construídos para absorver os impactos causados por um terremoto e não caírem. Só que a Bíblia afirma que as cidades das nações vão cair. Então, nesse hipotético e futuro terremoto, não tem para onde fugir. As cidades cairão. Só que aqui tem uma coisa bem interessante. Antes dos acontecimentos tenebrosos que já foram relatados, desse grande terremoto que um dia vai vir, haverá outro importante e incomum sinal envolvendo os terremotos e a terra de Israel. Vamos lá, vamos entender melhor isso. Mas antes, vamos falar sobre um terremoto que ocorreu nos dias de Uzias. E a Bíblia menciona esse terremoto. Lá em Amós, no primeiro versículo do livro, fala o seguinte: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Olha que interessante. Esse terremoto com certeza mexeu com aquelas pessoas, não é verdade? Tanto é que 2 anos antes já estava registrado sobre ele. Ou melhor, o que eu quero dizer é que o profeta fez questão de registrar na Bíblia, em seu livro, que 2 anos antes do terremoto, ele tinha recebido essas palavras. E não exatamente que ele estava profetizando o terremoto que aconteceria dali a 2 anos. Não foi isso. Esse terremoto é interessante. Já lá em Zacarias, a gente tem outro relato sobre ele, que fala o seguinte: E fugireis, assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Repara, está associando a um dia futuro,
da volta do Senhor, que virá novamente com os santos. E nesse dia fugirão pessoas como fugiram nos dias do terremoto lá de Uzias. E essas pessoas fugiram por quê? Porque estavam apavoradas. O terremoto sacudiu com tudo, sacudiu com a vida delas, derrubou casas, derrubou prédios. E isso foi verificado pela arqueologia. Olha que interessante. Nessa imagem que aparece na tela, isso aí são cerâmicas que quebraram porque caíram num evento de terremoto, de acordo com os arqueólogos, tá? E essa notícia também saiu no Gospel Prime e também em outros meios de comunicação. Mas vamos lá. Arqueologia bíblica. Arqueólogos israelenses encontram evidências de terremoto bíblico. Os itens destruídos datam do século 8 a.C. e apontam para as passagens bíblicas dos livros de Amós, que eu já li, e Zacarias. E olha que interessante o que os arqueólogos lá falaram. A combinação dos achados de campo com a descrição bíblica nos leva à conclusão de que o terremoto que atingiu a terra de Israel durante o reinado de Uzias, rei de Judá, atingiu também a capital do reino, Jerusalém. Acrescentaram Uziel e Shalaf, que foram os arqueólogos responsáveis por essa escavação aí. Isso tudo é interessante por quê? Porque Israel fica num lugar onde temos uma falha tectônica. Então, aquela terra de Israel, ela está justamente numa divisa de placas tectônicas, onde, teoricamente, é muito comum haver terremotos. Tanto que é assim em vários lugares de todo o planeta, em zonas que nós chamamos de zonas sísmicas. Mas tem uma coisa muito interessante a respeito de Israel. Teve esse terremoto lá, as pessoas fugiram, ficaram apavoradas. Só que desde então, vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante aqui. Para isso, vamos lá no site da USGS, que é o site de geociências lá do governo norte-americano, que lá tem um catálogo dos terremotos que ocorreram no mundo, tanto em tempo real quanto das últimas dezenas de anos. Vocês depois também podem entrar nesse site aí, que eu vou deixar aí também o link na descrição, para que vocês, se quiserem, possam entrar e fazer as pesquisas de vocês. Então, nesse site eu vou mostrar para vocês que lá em Israel teve uma característica, uma particularidade bem interessante, que não teve em outros lugares do mundo. Então, vamos lá. Então, temos aqui o site da USGS e vamos aqui fazer uma pesquisa de um terremoto com magnitude a partir de 4,5 e vamos colocar aqui o mundo somente nos últimos 10 anos, aproximadamente, só para vocês poderem ver como é que funciona o site. Então, de 2013 para cá. Então, observem, está carregando ali a quantidade de terremotos. E está carregando, está carregando. Foram bastante terremotos pelo jeito, né? Porque ainda está carregando. Mas enquanto carrega, observem aqui as linhas vermelhas. Aqui apareceu. Aqui, não pôde mostrar a pesquisa porque teve muito mais terremotos do que o limite de 20 mil. Então vamos fazer uma outra pesquisa aqui. Vamos modificar a pesquisa. Então, acima de 4,5 nos últimos 2 anos. Vou botar aqui 2020. Então vamos lá. Agora vai ser mais rápido, porque são apenas 2 anos. Mas como eu estava dizendo aqui para vocês... olhem a quantidade de terremotos que ocorreram nos últimos 2 anos. Foram muitos terremotos. Só que foram terremotos acima de 4,5 graus na escala Richter. Então, repara uma coisa, os terremotos eles se concentram nas divisas entre placas tectônicas. E como já falei, que no Brasil, pelo fato do Brasil estar longe das placas tectônicas, do limite das placas tectônicas, melhor dizendo, o Brasil está no centro de uma placa. Então, por isso, aqui no Brasil, os terremotos são menos frequentes. E aqui eu coloquei a partir de 4,5 graus. Isso quer dizer que o Brasil está numa zona
tectonicamente mais estável. Mas olha só aqui perto de Israel. Nos últimos anos, teve vários terremotos aqui em volta de Israel, acima de 4,5 graus na escala Richter. E em Israel, mesmo sendo cortada aqui pelo limite entre duas placas tectônicas, não teve nenhuma ocorrência de terremotos. E isso é bem interessante. Só que a Bíblia afirma que vai ter um terremoto muito forte que vai acontecer na terra de Israel. Então, pessoal, vamos olhar aqui. Vamos aqui modificar a busca e vou colocar só terremotos acima de 7 graus na escala Richter. E vou aqui desenhar um retângulo no mapa. Então eu vou aqui em Israel agora, vou selecionar aqui a área, mais ou menos um retângulo que abarque toda a terra de Israel atual. Vou usar essa região. E vou colocar aqui a partir de 1901 até 2022. E vou procurar. Olha que interessante. Sua pesquisa teve 0 resultados. E fala que se você quiser, pode modificar a sua pesquisa, a sua busca. Então vamos fazer isso. Aqui agora eu vou botar 6 graus na escala Richter. Mesmo escala temporal, e vamos pesquisar novamente. Quando eu coloco 6, já aparece alguns aqui, mas são terremotos mais fracos. Terremoto de 5.1, 5.3 são terremotos que, no máximo, vai criar rachaduras em casas mais antigas, fazer objetos caírem das prateleiras e não vai ter praticamente estrago nenhum. Somente teve um aqui de 6.1, que é um pouquinho mais forte, mas na região aqui do Mar Morto, e foi em 1927, antes mesmo de Israel ser reconfigurado como um Estado, não é verdade? Mas então, o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma calmaria sísmica lá em Israel. Ou seja, os terremotos parece que estão dormindo na terra de Israel. Uma calmaria, entre aspas, sísmica. Só que não vai ser sempre assim. Olha o que fala em Ezequiel 39:19. Em meu zelo, em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Com isso, nós podemos pensar em uma coisa. Quando os sinais forem inconfundíveis, quando houver realmente um forte terremoto que acabe com essa calmaria, aí sim eu posso começar a acreditar que os terremotos podem ser um sinal da vinda de Cristo. Mas em relação à quantidade dos terremotos que têm ocorrido no mundo, está tudo dentro da normalidade. O que seria anormal nesse momento é ver um terremoto muito forte na terra de Israel, que, como nós vimos, desde 1901, que nós colocamos a pesquisa lá, não teve nenhum terremoto forte naquela região. Só que isso pode mudar a qualquer momento. E assim, nesse caso, eu poderia acreditar que seria realmente um sinal da iminente volta de Cristo. E olha lá o que diz Lucas 21, versículo 21. Então, quando esse terremoto acontecer, quando estiver próximo do fim, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E os que se encontram dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Por que será que não deve se entrar na cidade? Por que se tem que retirar da cidade? Porque as cidades cairão. Não somente a cidade de Israel, mas a cidade das nações. O terremoto vai ser tão forte, mas tão forte, que não importa a tecnologia humana, as cidades, os prédios vão cair. Mas, mesmo assim, nós como cristãos, nós não devemos temer. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem, terremoto, para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, não temeremos. Este foi o Salmo 46, versículos de 1 a 3.
E por que nós não temeremos? Porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Ele sim nos dá toda a segurança e garantia de que nada de ruim acontecerá conosco, não importa o tamanho do terremoto, não importa o tamanho da ferocidade da natureza. Ele está conosco e por isso nós não temeremos. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro esse meu posicionamento em relação aos terremotos. Para mim, os terremotos que têm acontecido ultimamente em vários lugares do mundo estão dentro da normalidade. Mas se por acaso vier um terremoto que derrube as cidades das nações com toda a sua tecnologia, ou um terremoto que ocorra lá em Israel, um forte terremoto, aí sim passa a considerar que este terremoto poderia sim ser uma evidência, um sinal inconfundível da volta de Cristo. Espero que tenham gostado desse vídeo e a gente aqui nesse canal vai falar sobre muito mais assuntos relacionados com a fé e a ciência. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com a gente, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos aprender junto mais da palavra de Deus e da geografia que a Bíblia ensina. Fiquem com Deus e um forte abraço.